IST. Então nós vamos ver agora o PPRA com as fontes e a utilização da radiação ionizante, qual é o meio de propagação, os limites de exposição à radiação ionizante, como fazer para a proteção coletiva e individual dos trabalhadores. Vamos fazer o PCMSO, sabendo como fazer o controle da saúde dos trabalhadores expostos à radiação ionizante e outros. Vamos ver o adicional de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, etc. PPRA, fontes geradoras. Quais são as fontes de radiação ionizante? Apesar de nós vermos casos graves aí de radiações ionizantes e que realmente elas são muito prejudiciais ao organismo, nós estamos expostos diariamente a quantidades mínimas de radiação ionizante. O gás radônico que nos circunda tem radiação ionizante, comidas têm radiação ionizante, raios cósmicos que chegam até a Terra, o próprio solo tem radiações ionizantes. E o maior problema nosso, das ocupacionais, estão nas fontes artificiais de radiação ionizante. Essas radiações ionizantes artificiais, a principal delas está na atividade médica, representa a imensa maioria das fontes de radiação ionizante. Para citar o exemplo mais comum, o raio-x. Mas temos também as fontes de energia nuclear, então usinas nucleares para produzir energia, testes de bomba atômica e etc, etc. Para a gente entender essas fontes geradoras, para a gente colocar no PPRA, vamos seguir a sequência da NR16 lá no seu anexo de radiações ionizantes. Em primeiro lugar, produção, utilização e processamento, etc. Então tá lá. Produção, utilização, processamento, transporte, guarda e estocagem de manuseio de materiais radioativos, selados ou não selados, de estado físico e forma química quaisquer, naturais ou artificiais. Então, qualquer atividade dessa que produz, transporta ou utiliza material radioativo, então, são situações de exposição dos trabalhadores a radiações ionizantes. Item 2. Atividades de operação e manutenção de reatores nucleares. Reatores nucleares nós vamos ter nas usinas de produção de energia nuclear. Então aqui nós temos uma foto de Angra 2 aqui no Brasil, da eletronuclear. Então aqui outra foto também da usina de Angra para os trabalhadores que trabalham dentro da usina. Item 3. Atividades de operação e manutenção de aceleradores de partículas. Aceleradores de partículas, gente, são equipamentos semelhantes a esse, então, que emitem feixes de partículas nucleares, como aquelas partículas que nós vimos, que são ionizantes, e eles são usados, então, na radioterapia do tratamento do câncer. Ué, mas a radiação ionizante não dá câncer? Dá, mas ela, como mata células também, então ela é usada, focada em cima da célula do câncer, para destruir o DNA da célula do câncer, e aí morte da célula do câncer. Então, o que essa máquina faz? Ela emite partículas que vão lá e destroem o DNA da célula do câncer, e com isso mata a célula do câncer. Então é uma radiação direcionada para a célula cancerígena. O feixe de partículas vai direto para as células, então é um feixe direcionado. Continuando ainda no item 3, aceleradores de partículas, aqui tem um acelerador de partículas para fabricação de radiofármaco. O que é o radiofármaco? É algum produto químico radioativo usado na medicina. Então aqui, por exemplo, nós temos um exame chamado PET-CT. Esse PET-CT, para você fazer esse exame, você tem que usar no paciente o flúor 18. Então, esse flúor 18 ele é fabricado numa máquina como essa e ele emite radiações. E aí, através dessa radiação, são formadas imagens que são captadas pelo aparelho de PET-CT e, através disso, consegue-se detectar doenças no organismo pela formação dessas imagens. Item 4. Atividades e operações com aparelhos de raio-x. Então, os raio-x são aparelhos muito utilizados em várias atividades. Então, aqui, por exemplo, nos aeroportos, para fiscalização de bagagens,
Raio-X na saúde, por exemplo, raio-X do pulmão e do coração aqui. São várias atividades que usam raio-X para ver ossos, etc. Aqui um cateterismo do coração, para ver se há entupimento das artérias do coração, também utiliza-se o raio-X. Aqui outras atividades que usam raio-X, então radiações eletromagnéticas de alta frequência, nós vimos. Então a tomografia computadorizada, que tem uma dose de radiação muitas vezes maior que o raio-X comum, né, para fazer exames como esse aqui. Seguindo com o mesmo item 4, agora irradiadores de raios gama. Nós vimos que os raios gama são radiações eletromagnéticas de alta frequência e que são emitidos pelo núcleo do átomo. Então aqui, por exemplo, o raio gama é usado na radioterapia por cobalto 60. Então essa máquina aqui, você põe lá o cobalto 60 lá dentro. Como o núcleo do cobalto 60 é um núcleo muito estável, porque tem muito prótons, ele libera raios gama. E esses raios gama são direcionados para aquelas células cancerígenas, matando as células cancerígenas, tal qual o acelerador de partículas que vimos agora mesmo. Nós vimos que os raios gamas então matam as células pela sua radiação, né? Então aqui ele é usado para matar a célula do câncer, e aqui na esterilização de material médico e de alimentos, eles são usados para matar micróbios. Uma das utilizações dos raios gama é esterilização de material médico e esterilização de alimentos, fazendo com que esses alimentos estejam livres de micróbios e com isso tenham uma durabilidade maior. Então aqui dá para a gente entender, você emite a radiação gama, ela passa pelos alimentos, passa pelo material médico, aqui uma seringa embalada. Como nós vimos, os raios gamas atravessa plástico, atravessa até chumbo. Então ela passa pela seringa embalada, mata os micróbios e ficam os produtos esterilizados, sem micróbios, matando os micróbios que estavam nesses produtos. Então é uma esterilização. E isso é importante a gente conhecer a diferença entre irradiação, que é o que foi feito aqui para matar os micróbios, e contaminação. Contaminação seria, por exemplo, se o irídio 192 que está dando essa radiação caísse e contaminasse o alimento. Então aí a radiação seria permanente dos alimentos. Aí os alimentos estariam contaminados. Não é isso que acontece. O irídio está lá dentro da máquina, a radiação passa, e quando você fecha o irídio novamente dentro da máquina, a radiação para. O alimento não fica contaminado. Então, seguindo com as atividades que tem radiação gama, nós já vimos algumas atividades com radiação gama, agora a gammagrafia. Gammagrafia é um tipo de imagem formados com raios gamas, semelhante às radiografias feitas com raio-X, muito utilizado nas indústrias e é a principal causa de acidentes com trabalhadores. Então, no aparelho de gammagrafia, você coloca uma fonte radioativa, pode ser o césio 137, o irídio 192, dentro dessa máquina, e essa máquina então vai emitir a radiação, e essa radiação vai formar imagens, radiografias de estruturas. Então, por exemplo, aqui você está vendo uma tubulação, aqui você está vendo uma tubulação com um pequeno rachado. Então, a gammagrafia é utilizada para ver pequenos defeitos, para ver pequenos trincados em estruturas. E é a principal causa, então, de acidentes com trabalhadores. Então, aqui nós temos 2 trabalhadores trabalhando com gammagrafia para ver essa tubulação, como é que ela está. E aqui um acidente com gammagrafia na perna do indivíduo. Vejam a ferida enorme que ocorreu em função da exposição à radiação ionizante. Aqui outros casos, vejam, esse indivíduo se expôs a uma radiação da gammagrafia intensa. O primeiro, segundo e terceiro dedos desta mão sofreram intensa queimadura por radiação ionizante e teve que haver uma amputação, isso também por gammagrafia.
Seguindo com as fontes emissoras de radiação ionizante, radiação beta. Radiação beta é muito comumente utilizado na medicina. Então aqui nós temos, por exemplo, o iodo 131, que é uma substância injetada no indivíduo que vai lá na tireoide e vai tratar o tumor da tireoide. Seguindo a sequência, no item 4, radiação de nêutrons. Então aqui está uma bomba aceleradora de nêutrons que é usada também para tratamento de alguns tipos de câncer. Então aqui um tratamento de tumor de glândula parótida com acelerador de nêutrons. Seguindo com a NR16 no anexo de radiação ionizantes, item 5, atividades de medicina nuclear. A medicina nuclear é o ramo da medicina que utiliza da energia nuclear, ou seja, da energia do núcleo dos átomos, para diagnóstico ou tratamento. Nós vimos ali o tratamento com iodo 131 do tumor da tireoide. E aqui nós temos um aparelho de cintilografia. O que é isso? É um exame para fazer diagnóstico de algumas doenças. O médico injeta o tecnécio 99 no sangue do indivíduo e vai fazer o exame. Mas aí você me pergunta, mas esse médico vai injetar uma substância radioativa no paciente? Sim. O que acontece é que esse tecnécio 99, ele tem o que a gente chama de meia-vida muito curta. Então, essa meia-vida do isótopo, do radioisótopo, o que acontece? Ela dura 6 horas no tecnécio. Significa que 100 gramas de tecnécio, 6 horas depois virou 50, 6 horas depois virou 25, 6 horas depois virou 12,5 e assim por diante. Então, a cada 6 horas, ele reduz pela metade. Para vocês terem ideia, o Césio-137, para 100 gramas virarem 50, leva 30 anos. É isso que faz a diferença de você poder aplicar um tecnécio no indivíduo para fazer um exame dele. Logo a radioatividade desse elemento já se extinguiu e não faz mal para o indivíduo. Além disso, tem a quantidade. Lembre-se que o efeito de uma radiação depende do tempo de exposição e da potência da radiação. Como são injetados poucas gramas no indivíduo, isso gera baixa radioatividade, o suficiente apenas para o aparelho captar. Então aqui são alguns exemplos de isótopos que são usados em medicina nuclear. Então, para vocês terem ideia, o carbono 14 leva 5.730 anos a meia-vida dele. Então 100 gramas para virar 50 leva 5.000 anos. O cobalto leva 5 anos. O iodo 131, que é aquele que nós vimos usar para tratar a tireoide, leva 8 dias para reduzir pela metade. E o tecnécio, que nós vimos agora mesmo, 6 horas. Então, esses radioisótopos de meia-vida curta são usados na medicina nuclear para diagnóstico e tratamento. Então, aqui nós vamos ver algumas atividades de medicina nuclear. Por exemplo, aqui nós temos uma cintilografia óssea usando o tecnécio. Você injeta o tecnécio no sangue do paciente e ele, digamos, se adere aos tumores. Então você consegue ver imagem onde os tumores estão localizados nos ossos do indivíduo. São essas manchas mais escuras. Aqui nós vimos agora mesmo um PET-CT, que é uma tomografia por emissão de pósitrons usando o flúor 18. Então, aplica-se o flúor 18 no indivíduo e esse flúor vai criar imagens para serem analisadas pelo médico. Continuando as fontes de radiações ionizantes da NR16, está lá, item 6, descomissionamento de instalações nucleares e radioativas. E item 7, descomissionamento de minas, moinhos e usinas de tratamento de minerais radioativos. Descomissionamento é o conjunto de medidas tomadas para retirar de serviço com segurança uma instalação radioativa, incluindo dependências, terrenos, edifícios, equipamentos, reduzindo a radioatividade residual a níveis que permitam liberar o local para uso restrito ou irrestrito. Então, descomissionamento são as medidas utilizadas para, de certo modo, limpar
um local onde houve atividades radioativas. Então aqui exemplos de descomissionamento, fotos, né? Então os trabalhadores que trabalharem para inativar, por exemplo, essa mina aqui de minérios radioativos estão expostos à radiação ionizante. Então aqui trabalhadores enterrando lixo nuclear abaixo do solo, então descomissionamento. Aqui a destruição, demolição de usinas nucleares antigas, então os trabalhadores também estão fazendo descomissionamento de instalações radioativas. Outra situação de descomissionamento recente que aconteceu foi o maremoto que atingiu a usina nuclear de Fukushima. Então, os trabalhadores japoneses tiveram que ir lá na usina que estava com vazamento radioativo e fazer a inativação dessa usina. Então, eles trabalharam no descomissionamento da usina que iria ser inativada. Outro exemplo de descomissionamento que ocorreu foi aqui no Brasil, no acidente de Goiânia. Alguns trabalhadores acharam uma máquina de radioterapia contendo césio-37, abriram essa máquina e se expuseram ao césio-137. E eles levaram essa máquina para um ferro velho. Então aqui é a foto do ferro velho, o pessoal trabalhando no descomissionamento, ou seja, na limpeza, na descontaminação do césio-37 nesse ferro velho. Depois todo esse material foi recolhido e enterrado. Então isso é o descomissionamento. Então aqui acabam as atividades que a NR16 traz como fontes de radiação ionizante. Então todas essas atividades que nós citamos são fontes de trabalhadores expostos às radiações ionizantes. Bom, quanto à nocividade, ou seja, o mal que a radiação ionizante faz à saúde do trabalhador, nós já estudamos bem. Vamos passar para outra parte. Meio de propagação. Aqui tem alguns detalhes que eu gostaria que vocês entendessem para saberem proteger o trabalhador. Em primeiro lugar, nós vimos nas aulas de princípios das ondas e nas aulas de radiações que as ondas eletromagnéticas de alta frequência é que são ionizantes e que ondas eletromagnéticas são semelhantes à luz. A diferença é a frequência da onda. Então, tal qual a luz, ela se propaga pelo ar, mas também há alguns casos de contato direto. Isso é muito importante e eu gostaria que vocês pensassem na propagação da radiação ionizante conforme a luz. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine se você está num ambiente escuro, sem radiação, seja ela ionizante ou uma luz. Aí entra uma fonte de radiação, ou seja, uma luz. Vejam que ela se espalha por todo o ambiente. Aqui você pode ver um objeto nesse canto que a gente vai exemplificar como se fosse um trabalhador. Então aqui estaria um trabalhador e aqui outro trabalhador. O que acontece? Em muitos casos, exatamente porque a radiação ionizante se comporta como a luz, ou seja, emite radiações espalhadas, há a utilização de um colimador. O que é o colimador? É um objeto que impede que a radiação passe pela lateral e cria um feixe único. Vejam que a radiação está concentrada nesse trabalhador ou nesse objeto. E que, apesar disso, o outro trabalhador, de certo modo, também recebe um pouco de radiação. Vejam que quando estava totalmente escuro, sem radiação nenhuma, você nem via o trabalhador, nem via esse objeto. Então, não é que quem está fora do feixe não esteja recebendo radiação. Recebe radiação em menor intensidade. Então, isso é o chamado colimador. E nós vamos ver que esse colimador é muito utilizado. Então, é o caso daqueles aparelhos que nós vimos. Por exemplo, quando você vai fazer um raio-x, existe um colimador, de modo que a potência maior da radiação ionizante vai para o paciente que está sendo radiografado.
Mas isso não quer dizer que não há nenhum escape de radiação ionizante para o ambiente. Portanto, se o trabalhador que opera o raio-x estiver aqui, ele está recebendo a radiação em menor quantidade que a do paciente, porém também está recebendo radiação. A mesma coisa aquela radioterapia que nós vimos com o cobalto. Então aqui está produzindo raios gamas e partículas do núcleo do cobalto num feixe mais concentrado no paciente e na região onde está o tumor. Porém, a sala onde está sendo feito também tem a presença da radiação em menor quantidade. Outra situação de meio de propagação é quando o indivíduo tem contato direto com a fonte. E aqui nós temos a bracterapia, que é um tipo de tratamento de câncer onde você coloca essas agulhas impregnadas de material radioativo para que ela possa liberar radioatividade no local do câncer e ir matando as células cancerígenas. Vejam que aqui você está tendo um contato direto à mão do trabalhador com o material radioativo, quer dizer, então está muito próximo, está usando uma pinça aí. E muitos dos acidentes de trabalho nós vimos que é com gamma-grafia. Nesse caso aqui, o trabalhador teve contato direto com uma fonte de gamma-grafia. Nós vamos entender o que é essa fonte, né? Quando você entra em contato direto com a fonte. O acidente de Goiânia também, a pessoa manipulou o césio, né? Colocou o césio na mão. Olha, veja o que aconteceu. Então, o meio de propagação, às vezes, da radiação ionizante também pode ser através de contato direto. Aqui no meio de propagação, eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais da gamma-grafia, haja vista que é a principal causa de acidente com trabalhadores. Como funciona o aparelho de gamma-grafia? Muito bem. Vamos imaginar que aqui é o aparelho. O que acontece? Aqui está a fonte radioativa. Essa fonte radioativa vem numa cápsula contendo o radioisótopo. Vamos pensar aqui no irídio 192. Então aqui está o irídio 192. Aqui ele está emitindo radiação para todo lugar. O que acontece? O trabalhador que faz a gamma-grafia, ele tem um comando à distância. É um cabo e esse cabo comanda a fonte. Então o que acontece? Quando ele quer recolher a fonte, ele puxa através do cabo a fonte para dentro do aparelho. Então fica aqui dentro do aparelho. Quando a fonte está aqui dentro do aparelho, como ele é lacrado e blindado contra a radiação não sai de dentro do aparelho. O problema é quando essa fonte sai do aparelho. Aí ela começa a emitir radiação para todo lugar. Esse acidente aqui, o indivíduo pegou essa fonte e teve contato direto com essa fonte. Não sei qual foi a fonte, mas digamos que ele teve contato direto com o irídio 192. Então, houve essa queimadura grave. Então, enquanto a fonte está dentro do aparelho, não tem perigo. A maior causa de acidentes é que os trabalhadores não têm consciência da gravidade que é a exposição a essa fonte. Então, essa fonte ela tem que estar sempre dentro do aparelho. Tem que tomar muito cuidado no lacrar. Aqui tem uma porta de fechar, aqui tem o comando. Então, essa fonte não pode estar fora do aparelho quando não estiver sendo utilizado. Então, veja aqui, dá para a gente ver o cabo de comando à distância. Aqui está o aparelho e lá está a fonte, lá no tubo, fazendo a gamma-grafia desse tubo. Veja que os trabalhadores estão à distância, comandando através do cabo. Então aqui através do cabo eles comandam a fonte aqui dentro, a fonte sai pelo tubo, vai lá onde eles querem que faça a gamma-grafia. Aí faz a gamma-grafia e depois através do cabo eles recolhem a fonte para dentro do aparelho de novo. Quanto à proteção coletiva e individual. Uma coisa importante que nós vimos em radiação é que ela perde potência na sua propagação. É muito importante a gente lembrar disso das aulas anteriores. E em termos de radiação ionizante, a potência se perde na proporção inversa ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Se você estiver a 1 metro da fonte,
a radiação está na mesma potência de próximo da fonte. Se você tiver a 3 metros de distância da fonte, é o quadrado da distância, então é 3 vezes 3 dá 9. Então a potência caiu em 1 para 9, ou seja, 1/9 da potência de lá perto da fonte. E assim por diante. Se você tiver a 5 metros, a potência já caiu 1 sobre 25. Então, 1/25 da potência de próximo da fonte. Ou seja, então, manter o trabalhador longe da fonte de radiação é importantíssimo. E é por isso que na gamografia você usa aquele cabo de comando, a distância da onde a fonte vai atuar. Nós precisamos aqui lembrar alguns conceitos, que o raio-x atravessa até aço e é parado por chumbo. O raio gama atravessa aço, chumbo e às vezes precisa de uma parede de concreto para que haja atenuação dessa radiação. Alguns metais, tipo o bário, são usados em paredes de concreto para que barrem essa radiação. Tá? Então, muitas vezes, para fazer a sala onde se trabalha com raio-x, com raios gama, você tem que usar paredes contendo chumbo e argamassa contendo bário. Então, argamassa baritada. Então, a parede dessas salas são paredes especiais para evitar o vazamento das radiações. Portanto, se você estiver fora da sala do exame, fora da sala da radioterapia, enfim, fora da sala onde está emitindo a radiação, se ela tiver com essa parede blindada, corretamente feita, você não tem risco. E aí, então, existem normas para tanto construir como manter em operação os serviços que têm emissão de radiação ionizante. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem as diretrizes básicas de proteção radiológica. Nós estamos deixando esse material para download. A Anvisa também tem regulamento técnico que estabelece diretrizes básicas de proteção radiológica, radiodiagnóstico médico, odontológico, enfim. E a nossa NR32, que é sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, lá no seu item 32.4.2 diz: é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o plano de proteção radiológica, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para serviço de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária, conforme essas portarias e as diretrizes do CNEM. Então, lá na NR32, no item 32.4, das radiações ionizantes, você tem o item referente à medicina nuclear, que nós vimos o que é, referente à radioterapia, referente à braquiterapia, que são aquelas terapias com as agulhinhas lá, o radiodiagnóstico médico, portanto, raio-x, tomografia, etc., o radiodiagnóstico odontológico, portanto, raio-x odontológico, etc. Então, é importante para quem for trabalhar com essa área conhecer bem a NR32 e essas normas e diretrizes do CNEM e da Anvisa que estão disponíveis para download junto a essa videoaula. Então, dentro dessa proteção coletiva, como nós vimos, o projeto arquitetônico e de engenharia tem que ser próprio para trabalhos com material radioativo, tendo blindagem do piso, das paredes e fácil descontaminação. Então, se houver algum vazamento de material radioativo, você tem que ser uma parede de fácil limpeza desse material. Projeto de radioproteção específico, deve ser mantida a cópia, né? Conforme a portaria 453 da Anvisa. Dentro do PPRA, na proteção coletiva também, você tem que ter o plano de proteção radiológica, conforme a NR32, o monitoramento da radioatividade, né, da dose de radiação naquela área. Então, nós temos aparelhos para medir isso, podemos ter monitoramento dessas radiações, enclausuramento de processo. Então, por exemplo, quando vai manipular radiofármacos, ter um enclausuramento do processo.
ainda dentro da proteção coletiva, fazer afastamento das gestantes, tem que fazer um remanejamento das grávidas para que elas não trabalhem expostos às radiações ionizantes. Nós vimos por quê, porque tem alterações genéticas. Isolamento e sinalização da área é muito importante, então luz de advertência informando que está tendo emissão de radiação naquele momento, placas de sinalização, etc. Manutenção preventiva do equipamento, então é muito importante se fazer a manutenção no sentido de evitar vazamento de radiações, né? Esses aparelhos devem estar sempre com a manutenção em dia. Também dentro da proteção coletiva, nós podemos ter barreiras, biombos, portas que isolam a radiação não passa por esse biombo com película de chumbo. E medidas administrativas, minimizar o máximo o tempo que o trabalhador fica exposto à radiação. Treinamento dos trabalhadores quanto à proteção diariamente, quanto ao plano de ação em caso de acidentes e registro obrigatório dessa proteção dos trabalhadores. Aqui, quanto à proteção individual, é preciso fazer um registro individual. Durante 30 anos você tem que ter isso, porque, como nós vimos, as radiações podem dar manifestações genéticas e câncer, que são manifestações às vezes tardias, demoram muitos anos para aparecer. Então é preciso que tenha esse registro guardado durante muitos anos. E aí nesse registro você vai ter a identificação do trabalhador que se expôs à radiação ionizante, quando ele foi admitido, quando ele saiu do emprego, o nome e endereço do responsável pelo programa de proteção radiológica naquele período que ele trabalhou, as funções que estão associadas às fontes de radiação, o registro das doses mensais, ou seja, quanto esteve a radiação no período que o trabalhador esteve exposto, os treinamentos, as capacitações realizadas com esses trabalhadores. Então é preciso ter esse registro individual durante 30 anos. Bom, dentro da proteção individual nós temos a dosimetria individual, que são equipamentos que vão dosar a quantidade de radiação que o trabalhador esteve exposto. Esses dosímetros podem ser em forma de crachá, em forma de anel, e esses dosímetros individuais devem ser calibrados e avaliados em laboratórios autorizados ou acreditados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então a dosimetria tem que ter uma periodicidade mensal, todo mês tem que ser avaliado a dose de radiação e tem que ter registro das doses mensais e anuais, tudo documentado. Quanto aos limites de exposição a radiações ionizantes, esse limite de exposição ele é baseado na região do corpo exposta à radiação ionizante, mas vamos nos ater aqui ao corpo inteiro. A dose para quem trabalha ocupacionalmente exposto é de 20 milisiever anual. Então, essa é a dose máxima que o indivíduo pode se expor anualmente. Quanto ao EPI, gente, é muito importante, mais uma vez, que o ideal é a proteção coletiva. O EPI, principalmente na radiação ionizante, tem uma proteção muito relativa. Nós vimos que algumas radiações atravessam chumbo, parede de concreto, então o EPI é relativo e o trabalhador deve se expor o mínimo possível às radiações ionizantes. Aqui estão alguns exemplos de EPI para os trabalhadores expostos às radiações ionizantes na área de saúde. Então, avental de chumbo, protetor de tireoide, protetor de gônadas, então proteger os testículos, os ovários, máscaras, óculos plumbíferos. Plumbíferos quer dizer que contém chumbo, evita a radiação de passar pela lente. Luvas, seringas blindadas, então vai aplicar o radiofármaco, são seringas com metais que evitam que a radiação passe para a mão do trabalhador, etc. Então, uma série de EPIs para cada tipo de atividade na área de saúde. Para a exposição a fontes radioativas, então temos vestimenta de chumbo, vestimenta impermeável à contaminação,
Vestimenta com suprimento de ar, então para o indivíduo respirar um ar que não esteja contaminado, máscaras com filtros, óculos plumbíferos de novo, luvas, etc. Então, para cada situação específica, terá um equipamento de proteção individual próprio. Quanto ao PCMSO, agora fica mais fácil a gente entender como a gente vai fazer a proteção do trabalhador. Nós vimos que a radiação ionizante pode afetar o olho, então exame de vista, exame oftalmológico na admissão e anual, ou no mínimo teste da capacidade de visão do indivíduo para você ter uma noção de como está a saúde desse olho. ênfase dos exames médicos na inspeção da pele, da tireoide. A tireoide é um órgão muito sensível às radiações ionizantes. Por isso que nós vimos ali um protetor de tireoide. Controle hematológico e medular, função hepática renal. Então, controle do sangue, hematológico é sangue, da medula. Nós vimos muito bem por que nós temos que fazer controle disso. Função hepática e renal, que é avaliação do fígado e do rim, que são órgãos muito importantes no metabolismo do organismo. Palestras educativas aos trabalhadores sobre os riscos da radiação ionizante, orientações às mulheres trabalhadoras sobre a questão da infertilidade, da gravidez, e aos trabalhadores sobre a questão da infertilidade se as radiações pegarem o testículo. Então, é muito importante os treinamentos dos trabalhadores quanto aos riscos das radiações ionizantes. Mais uma vez, aqui o quadro 2 da NR7, nós vimos que o único exame que está definido na norma para radiações ionizantes é o hemograma completo com contagem de plaquetas na admissão e semestral. O hemograma é um exame que vê os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, como a radiação ionizante pode acometer essas células, em especial os glóbulos brancos, e também a medula, então atrapalhando toda a fabricação do sangue, a gente vai detectar precocemente o surgimento de alguma patologia através do hemograma. Quanto ao adicional de insalubridade da NR15, não há dúvidas que as radiações ionizantes são insalubres, então lá está estabelecido que as radiações ionizantes têm um adicional de grau máximo, 40% do salário mínimo, para os trabalhadores expostos às radiações ionizantes. Lembrando mais uma vez que a eliminação ou neutralização do agente insalubre, ou seja, da radiação ionizante, poderá determinar a cessação do pagamento desse adicional. Quanto à NR16, periculosidade, nós vimos lá, quando a gente estava estudando as fontes de radiação ionizante, que temos um anexo sobre atividades e operações perigosas com radiações ionizantes. Então, o trabalhador que trabalha com radiação ionizante tem direito ao adicional de periculosidade incidente sobre o salário. Aqui não é sobre o salário mínimo, então é 30% do salário base. E o trabalhador poderá optar ou pelo adicional de insalubridade ou pelo adicional de periculosidade. Ele não poderá receber os dois, então ele terá que optar. Geralmente se opta pelos 30% do adicional de periculosidade por ser incidente sobre o salário do trabalhador e não sobre o salário mínimo. Quanto à aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que o trabalhador tem direito a aposentar com menos tempo de trabalho, com menos tempo de contribuição ao INSS, e que nós vimos na aula de introdução à legislação trabalhista e na aula de introdução aos riscos ambientais, esse agente tem direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. E aqui estão as situações que dão direito à aposentadoria mais precoce. Lembrando também que o INSS também observa a neutralização do agente por EPI e EPC. Quanto ao menor de idade, lá no decreto sobre o trabalho do menor de idade, no decreto 6.481 de 2008, está escrito lá, proibido o trabalho do menor de 18 anos nas atividades descritas. Então, trabalho com exposição a radiações ionizantes. Então, é proibido o trabalho do menor exposto a esse agente.
O e-social, que é o sistema de escrituração digital do governo, que está para entrar em vigor, deve entrar agora em 2014 ou no máximo em 2015. Lá está o local onde você terá que descrever a exposição dos seus trabalhadores às radiações ionizantes. Radiação do tipo raio-x, radiação do tipo gama, radiação particulada, tipo alfa, beta, nêutrons, que nós vimos que são partículas nucleares. Então, o e-social já prevê que você tenha que informar a exposição dos seus trabalhadores a estas radiações ionizantes. Muito bem, na próxima videoaula nós vamos falar das ondas mecânicas e começar pelo ruído. Então, nós vimos que entre as ondas temos as ondas eletromagnéticas, que são as radiações, e agora as ondas mecânicas, que são o ruído e as vibrações. Começaremos pelo ruído, dentro daquele princípio que você conhecendo bem o risco, como ele agride o trabalhador, como ele penetra ou é absorvido pelo trabalhador, você vai saber fazer os programas de proteção ao trabalhador.